Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este aqui é o nosso 10º vídeo sobre a série Reflexão sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, que foi o livro proposto pela igreja para o mês de setembro. Como eu disse, concluímos o mês de setembro acabou, mas eu queria dar continuidade e terminar a reflexão sobre essa carta. Hoje nós iremos ver o capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 26, certo? Exortações éticas à verdadeira liberdade dos fiéis. Então, Paulo vem falar sobre a liberdade e a caridade. Então, meus amados irmãos, eu queria começar esse vídeo falando primeiramente a respeito de uma frase do revolucionário Lutero, Lutero, o pai do protestantismo, do qual se alardeia um grande feito, quando na verdade trouxe uma grande tragédia para o cristianismo. Qual é a frase de Lutero? A frase de Lutero é esta frase aqui, Lutero diz: peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Ou seja, Lutero, segundo Lutero, com uma interpretação errada do que é a graça de Deus, com uma interpretação errada do que é o livre-arbítrio, porque segundo o doutor da graça, Santo Agostinho, e aqui eu estou com 2 exemplares da patrística, o primeiro, a graça, ele fala sobre o espírito e a letra, a natureza e a graça de Cristo e o pecado original, a graça e a liberdade, que nós somos livres, a corrupção e a graça, a predestinação dos santos, o dom da perseverança. Então, Lutero, entendendo mal o apóstolo Paulo, interpretando mal aquilo que o apóstolo dizia a respeito do o justo viverá da fé, ele ainda vai e coloca: o justo viverá somente da fé ou só da fé, interpretando que o homem, depois do pecado original, foi completamente depravado e por esse motivo o homem não consegue, de maneira alguma fazer algo bom, ou seja, vai distorcendo tudo aquilo que é a liberdade, e diz que quem for pregar a misericórdia, pregue a verdadeira misericórdia. Ou seja, segundo Lutero, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Ou seja, infelizmente você não vai ser santo nunca, você não tem condição de evitar o pecado, de evitar os pecados mortais, pelo menos, e se possível os veniais. Então você está livre para pecar. Por quê? Porque infelizmente Lutero entendia que a graça nos dava essa liberdade, porque afinal de contas Cristo morreu em nosso lugar e nós não temos que ficar aí com peso na consciência. Mas vamos ver o que o apóstolo São Paulo nos diz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Liberdade e caridade. Vós fostes chamados à liberdade. Então Paulo está dizendo: vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço um dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Então São Paulo está dizendo aqui
falando sobre a liberdade e sobre a graça. Não, ou melhor, falando sobre a liberdade e a caridade. São Paulo está dizendo, olha, vós foste chamado à liberdade, mas entretanto a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Por que São Paulo está dizendo isso? Porque São Paulo mostra claramente na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, capítulo 8, a partir do versículo 5, que aqueles que vivem segundo o Espírito buscam viver longe daquilo que são as obras da carne. E aqueles que vivem segundo a carne não conseguirão receber outra coisa a não ser a condenação eterna. E São Paulo vem falar aqui de maneira muito clara para nós, de maneira muito forte, a partir do versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Então, não tem como aceitar que essa palavra de Lutero seja verdadeira. Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. E ainda usar disso para dizer que está se falando da misericórdia. Veja o que diz o apóstolo. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles, carne e Espírito, se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Aí veja o que ele diz. Mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se vos deixar guiar pelo Espírito, não estareis debaixo da lei. Que lei, meus irmãos? Aqui não é o mandamento, não é os 10 mandamentos. Prestem atenção. Quando São Paulo diz aqui, ora, versículo 18, mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja por quê. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, mas eu vou ler aqui. Versículo 21. Versículo 21, São Paulo diz: verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Então, quando Paulo está dizendo aqui, mas versículo 18, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Ora, quando Paulo está dizendo aqui, mas se vos deixeis guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso aqui não é estar debaixo da lei de Deus, não, meu irmão. É debaixo dessa lei. Paulo diz, versículo 24, Romanos 7, 24. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Paulo está dizendo aqui, se vocês deixarem ser guiados pelo Espírito, não estareis debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. Não é os 10 mandamentos. Paulo aqui não está dizendo que se a gente se deixar guiar pelo Espírito, a gente vai estar livre dos 10 mandamentos. Não. Paulo está dizendo que se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito, não estaremos debaixo da lei do pecado. E qual é a lei do pecado? É toda prática que é contrária à vontade de Deus. E o Senhor não nos deu essa liberdade de pecar. Nós podemos ver isso, voltando aqui daqui a pouco em Gálatas, nós podemos ver isso no livro do Eclesiástico, um livro deuterocanônico, que segundo os protestantes é chamado de livro apócrifo, mas não é apócrifo. São livros como esse que mostram para nós que
que o pensamento de Lutero está totalmente errado. Veja o que ele diz, Eclesiástico 15:16. Ele colocou diante de ti o fogo e a água. Para o que quiseres, estenderás tua mão. Fogo e água. E aqui no fogo e na água, você escolhe. Eu estendo a minha mão para onde? Para o fogo ou para a água? Né? A liberdade. Isto aqui é liberdade. Verdadeira liberdade. O Espírito Santo nos dá a verdadeira liberdade. Ele diz, diante dos homens está a vida e a morte. Ser-te-á dado o que preferires. Isso é uma reedição, podemos assim dizer, de Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20, aonde Deus diz por meio de Moisés: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E ele continua: é grande, pois, a sabedoria do Senhor. Ele é todo poderoso e vê tudo. Então Deus vê tudo, meu irmão. Deus vê nosso esforço, a nossa luta para não pecar. E isso conta diante de Deus como mérito. Não mérito salvífico. Não mérito salvífico. Porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós só faremos algumas coisas, ou melhor, nós só faremos uma única coisa que seja, se for por graça e por misericórdia de Deus. Basta ouvir o que Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Versículo 19: seus olhos veem os que o temem, ele conhece todas as obras do homem. Então Deus vê, meus irmãos, o meu temor diante dele, né? Temer a Deus, temor de Deus, um dos frutos do Espírito, né? Temor de Deus. Então Deus vê isso. Aí ele diz aqui no finalzinho: Deus não ordenou a ninguém ser ímpio, não deu a ninguém licença de pecar. Essa frase aqui de Jesus Siracide destrói a frase de Lutero: peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Veja o que diz Jesus aqui, né? Não é Jesus, o Filho de Deus, é outro Jesus. Não ordenou a ninguém ser ímpio. Deus não ordenou a ninguém ser ímpio. Não deu a ninguém licença de pecar. Não use da misericórdia de Deus pretexto para a libertinagem. Por quê? Porque a libertinagem leva a isso aqui. Veja o que diz o apóstolo Paulo, versículo 18, retomando da carta aos Gálatas, capítulo 5. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado, como nós vimos lá em Romanos. Não estaremos subjugados à lei do pecado. Não estaremos entregue à impiedade. Aí ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, toda espécie de sexo fora do casamento; impureza, por isso Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sem pureza é impossível ver Deus. Ou melhor, sem pureza é impossível ver Deus. Libertinagem, ou seja, uma liberdade mentirosa, medíocre, falsa, que na verdade não é liberdade, né? Idolatria, eu tenho uma série aqui no meu canal, Pecado contra o Primeiro Mandamento. Você pode assistir aí essa série e ver o que é a idolatria, né? Feitiçaria, que está aí nessas religiões, essas religiões espíritas, né? Umbandismo e tantas outras. Ódio, ter raiva, ódio contra as pessoas. Rixas, né? Fulano faz isso, eu faço aquilo, aí fica naquela briguinha. Ciúmes, né? O ciúme é a prova, né, que não existe amor, né? Mas existe um desejo de possessão. Ira, a gente sabe o que é ira. Discussões, discórdia, divisões. Quem fica, né, como é que eu posso dizer, exercitando, plantando, regando divisões.
invejas, olha, bebedeira, que muita gente ignora, né, achando que a bebedeira não é nada demais. Orgias, sexo grupal e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E como é que eu posso dizer peque muito, mas creia muito mais? Ou peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente? Pelo contrário, Paulo está dizendo que aquele que é verdadeiramente livre em Cristo Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres para viver segundo o Espírito. E o que é que nos dá a graça, né, de viver segundo o Espírito? Ou melhor, quais são os dons, as graças de viver segundo o Espírito? Veja, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. Aquilo que Paulo disse na carta aos Romanos que eu acabei de ler. Se eu vivo segundo o Espírito, eu vivo debaixo da lei de Deus. Eu vivo segundo o Espírito, eu vivo segundo Deus. Mas se eu vivo segundo a carne, eu vivo segundo e debaixo da lei do pecado, que habita nos meus membros. Ele diz: pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Jesus na cruz sofreu o quê? Sua paixão. O que é que aconteceu com Jesus na cruz? Morreu. Então ele está dizendo que quem é de Cristo crucifica, ou seja, mata a carne com as suas paixões e os seus desejos. E, concluindo, São Paulo vem dizer: se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Nada de dizer, essa misericórdia, né? Essa frase de Lutero, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente, ela está sendo vivida hoje, de maneira um pouco diferenciada na fala, mas na prática é a mesma coisa. Hoje diz, olha, não tem problema, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa o que você é, não importa, o que importa é a misericórdia. Deus é misericórdia. Ele te ama do jeito que você é. Não, Ele te ama do jeito que Ele te fez. Ele te fez homem, Ele te fez mulher, Ele te fez para ser livre e viver segundo a sua vontade. Ele não nos deu, como diz o Eclesiástico, Deus não nos ordenou a ser ímpio e não deu a ninguém licença para pecar. Então não entre nessa, meus irmãos. Essa misericórdia que está sendo alardeada, de que Jesus não importa com a sua vida, não existe. Veja, se vivemos pelo Espírito pautaremos a nossa conduta. Diferentemente daquilo que é as obras da carne, as obras do Espírito é totalmente distinta. E ele diz aqui, porque estava tendo discussões, invejas, rixas, ciúmes, contendas dentro da comunidade. Aqui Paulo fala de maneira direta para os Gálatas, mas serve também para nós. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, que nós possamos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Que possamos viver segundo a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o que é bom. O livre-arbítrio, meus irmãos, nos dá a liberdade de escolher sim qualquer coisa, mas o livre-arbítrio não foi para isso. O livre-arbítrio é para nós escolhermos o que é bom. Veja, Deus disse:
Eis que eu coloco hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Esta é a orientação nossa, né? Adão e Eva fez mau uso do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para escolher o melhor, para escolher o que é bom. Porém, eles usaram da liberdade que Deus lhe deu para satisfazer os apetites da carne. Aí já deixa de ser livre-arbítrio. Aí já é libertinagem. Aí já é libertinagem. Tá entendendo? É mais ou menos isso aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, que será a conclusão desse trabalho aqui no canal. E eu espero você. Deus abençoe. Espero estar te ajudando.